Olá, tô aqui em São Sebastião e tô indo gravar mais um episódio do Receita Contada. Tentei algumas pessoas, não tinha conseguido, mas eu consegui uma pessoa, tô indo lá na casa dela agora. Bora lá? Então, tô aqui em São Sebastião, cheguei aqui na casa da Adriana, que me recebeu. E o que a gente vai fazer hoje, então, Adriana? Então, hoje eu vou preparar uma entrada que é com o peixinho da horta, né? Eu vou fazer um tempurá de peixinho pra gente comer junto com um molhozinho que é essa gremolata, que essa aqui é feita à base de cream cheese de castanha de caju. Aí eu fiz a gremolata, que ela é temperada, né, com salsa, um alho cru, azeite e sal. A gente vai começar com essa entradinha. Legal. E daí, o que a gente precisa para fazer a entradinha é o... Eu vou empanar o peixinho na massinha do tempurá, que eu já deixei pronta. Aí a gente frita no óleo, né? Eu coloco um pouquinho de óleo misturado também com azeite. A gente seca bem e aí a gente monta essa entradinha, tá? Pra comer com a gremolata. Então, quando a gente tá com uma chefe de cozinha, é totalmente diferente. Já tá tudo organizado aqui pro preparo, né? A Adriana é chefe de cozinha. Ela... Se quiser contar um pouquinho dessa história, como começou a ser um pouquinho da parte da Chapada dos Veadeiros, né? Que você viveu um bom tempo lá. Mas sim. Por que você resolveu entrar na cozinha, assim? Resolveu trabalhar nessa área? Então, na verdade eu tô há muitos anos, né, na área da alimentação. A minha história toda começou assim lá em 93, 94, trabalhando numa das primeiras feiras de produtos orgânicos de São Paulo, que até hoje, né, tá consolidada lá, que é no Parque da Água Branca, né? Sim. E então eu comecei trabalhando ali, fui conhecendo de perto, né, os alimentos, os produtores, o que era o alimento orgânico. Naquela época era, né, assim, eu fiquei totalmente encantada, né, com aquela fartura, né, de vários vegetais, legumes, que cada produtor chegava na feira às 4, 5 horas da manhã e quando era 6 horas abria ao público, né, para vender. Então ali começou toda uma história para mim, né, e foi através do meu irmão, né, que me levou esse conhecimento todo do mundo dos orgânicos. Eu venho também a minha família, minha mãe sempre foi uma grande cozinheira, então desde pequena eu sempre, né, enfim, tive aquelas mesas, né, de família italiana, né, então sempre farta, muita comida. Minha mãe era aquela que acordava às 5 horas da manhã, já começava a fazer muita comida maravilhosa, né, pra gente. Então acho que daí também, né, já começou um pouco esse meu lado, né, de gostar muito da alimentação. Mas depois eu vim morar aqui no Litoral Norte em 97. Eu comecei trabalhando como garçonete num restaurante muito conceituado que existe até hoje. E fiquei alguns anos e depois eu fui conhecendo a cozinha desse restaurante. Enfim, tudo começou aí até eu abrir meu próprio negócio. Era um café da manhã com petiscos, coisas de praia, assim, na praia. Aqui no litoral mesmo? Aqui no litoral, na praia da Barra do Saí. Aí fiquei uns 2 anos e depois, enfim, foi uma experiência também muito legal. E depois eu fiz várias coisas da área de alimentação. Depois eu fui fazer um curso como técnica em nutrição. Aí eu fui trabalhar com uma nutricionista funcional. Eu acabei trabalhando com catering, cinema. Depois eu tive a minha própria cozinha e fiquei com a minha cozinha itinerante, né? Eu acabei trabalhando muito assim para eventos de negócios corporativos, com retiros, né, de yoga, enfim, me chamavam. Eu preparava, né, essa imersão de 4, 5 dias também dentro de retiros. E sempre trazendo esse mundo um pouco de ter como base, né, de priorizar sempre que possível os alimentos orgânicos, né? E eu fiquei muito tempo, fiquei acho que uns 8 anos assim com a minha cozinha itinerante. Depois que eu acabei que
eu resolvi, depois de quase 19 anos aqui no Litoral Norte, eu resolvi mudar um pouco de áreas. Eu queria montanha, uma fase da minha vida que eu queria ir pra montanha. Acabei passando um pouco pela Mantiqueira, que é um lugar que eu gosto muito, né? Mas eu já tinha conhecido a Chapada dos Veadeiros e acabei escolhendo ir viver um período num lugar bem mais exótico, como a Chapada dos Veadeiros, né? No nordeste do Goiás. E fiquei por lá agora há quase 10 anos, né? E aí você está empanando o peixinho. peixinho. Isso. Aqui eu faço uma massinha, né? Como se fosse uma massinha de tempurá. Aqui no caso, ela tá com uns temperinhos e um trigo, né? Mas para quem de repente não é adepto ao trigo, não pode, né? Você também tranquilamente faz com a farinha de arroz. Dá pra fazer, isso fica uma delícia. Eu faço bastante com a farinha de arroz, é que eu não tinha aqui hoje, né? Legal, mas daí é uma mistura com ovo e farinha. Não tem ovo. Ah, não tem ovo? Não tem ovo. Isso não gruda nessa frigideira. É uma mistura de tempurá, então é água com... Água gelada, né? Você tem que fazer a água bem geladinha. Com alguma farinha branca, que pode Isso. ser de trigo ou de arroz. Eu gosto de temperar, né? E aí o óleo é normal? Sim, aqui é um óleo de girassol com um pouco de azeite. E o peixinho é uma planta de... Ela é uma planta que eles consideram hoje uma punk, né? Porque é uma planta alimentícia não convencional, né? Dizem que ela tem um fundo de um sabor, né? De um peixinho e tal, de alguma carne do peixe. Eu, modéstia à parte, Não sente tanto. não sinto tanto, mas ela tem um tom assim que quando você tá comendo, acho que é pra ela ser toda veludada, ela tem assim, parece que você tá comendo, sabe? Aquela coisa da manjubinha, uma coisa bem sequinha, frita, assim, que eu acho uma delícia. Mas aí você compra ou você Você achou pelo caminho aí? Então, não, essa daqui veio da casa de uma amiga minha, que ela tem um vaso, ela planta, aqui em Boiçucanga mesmo. Mas a gente tem aqui as meninas, que elas têm são as sementeiras. Elas distribuem toda quarta-feira alimentos orgânicos, né, aqui no Litoral Norte. Elas enviam a lista na sexta-feira, faz o pedido até domingo. E elas buscam nessas regiões, né, do interior de São Paulo, na região própria da Mantiqueira, vão colhendo tudo. E tem peixinho, geralmente. Tem hoje produtores que cultivam, aí você compra o maço. Aí o formato fica parecido também, né? Sim. Legal, né, que acaba não indo ovo, né? E vegano, né? E vegano, exatamente. Você comentou que você não come tanta carne, né? Mas tem no restaurante como que a adaptação, assim, pra cada vez mais pessoas sendo vegetarianas, veganas. Que um ponto que eu senti também viajando, dependendo da cidade, se ela é mais turística, os restaurantes não se importam muito, né? Eu tinha um amigo vegetariano, por exemplo, em Arraial do Cabo, e só tinha a opção de omelete, de ovo mexido, não tinha outras variações na maioria dos lugares. Quando eu resolvi mudar para Chapada, já veio assim, nossa, eu vou fazer uma experiência de abrir um bistrô, né? Eu quero montar alguma coisa, porque tinha, né? Eu acompanhava o turismo, né? Na região, o tempo que eu fiquei ali, e vi que não atendia muito pouco, né? Esse pessoal. Tinha, às vezes é isso que você falou, um omelete, né? Mas não tanto pro vegano e tal. E aí eu resolvi, falei, bom, eu vou fazer um cardápio. Na verdade,
como era a minha alimentação. Que ela é praticamente, sei lá, é uma grande porcentagem vegetariana, vegana. E eu deixo aí uma porcentagem pouca para as carnes, né? Muito mais peixes, mas de vez em quando uma carne, sim. E então foi isso. Então eu tinha sempre no cardápio do Canela de Ema, eram assim, mais ou menos, sei lá, 2 opções de peixes, 3 vegetarianos e 1 de carne. Então, eu sempre gostei de ter isso, que eu acho bem democrático, né? Principalmente quando você está num lugar que também é turístico. Geralmente, além de casais, mas viajam amigos, viajam família, tem adolescentes, né? E é legal que o Canela sempre acolheu todos, assim, tipo, eu tinha até alimentação viva também. Eu já trabalhei um tempão com a alimentação crua, viva, né, e tal, de brotos, fermentados e tal. Eu tinha um único prato de alimentação viva, então eu tinha opções para todos, para todo mundo, né. O que é alimentação viva? Alimentação viva é aquela que você não aquece, né? Você mantém toda a propriedade do alimento, né? Você usa o potencial máximo que todo alimento, né, oferece. Então os grãos, muitos grãos são germinados, né? A gente faz a germinação de grãos e come assim mesmo. Por exemplo, você quer fazer um hummus de grão de bico, você germina primeiro o grão de bico e você faz o hummus com grão de bico cru, né? Mas a partir do processo de germinação que ele fica bem bacana de você ingerir, né? De você estar se alimentando. Tá vendo como ele fica? Ó, bem crocante. Ele é bem rapidinho, né? É. Então a granola, eu ganhei uma granola aqui, né? Orgânica, artesanal. E você está fazendo aqui mesmo e distribuindo aqui pela região? Isso. Eu vendo direto, né, para os meus clientes. Também tenho alguns pontos de revenda e também clientes que querem colocar no café da manhã, né, da pousada, né, que também estão aderindo. Eu também envio para São Paulo, né, envio para Brasília, né, para Chapada. Ah, legal. Tá já viajando aí. Uma granola totalmente diferente. Você estava até comentando que você começou a fazer, né? Porque a industrializada não estava te agradando tanto. Sim. Eu sempre tive muita dificuldade, né? Em encontrar uma granola boa no mercado, né? Pra tomar com iogurte, com frutas, no café da manhã. E aí a granola acabou vindo um dia dentro da pandemia, aquele momento mais crítico que a gente estava passando em 2020, logo no começo. E eu acabei preparando em casa, né? Fiquei brincando, temperando e tal, e aí de repente saiu essa granola aí que é bem especial, você vai gostar. Muita gente adora, assim, ela é bem... Ela, para você comer crua, assim, né? Ficar com ela petiscando é uma delícia, né? Somente a granola. Mas depois você pode compor, que eu falo, né, para os meus clientes, se você colocar em cima de um sorvete, fica deliciosa. Você fazer acabamento de bolo, eu já fiz bolos, né, para aniversário, festa, onde faço algum recheio, né, a cobertura, e depois também coloco granola, aí com frutas, com iogurte, no açaí, né, fica incrível, né. Canela da Ema, .restaurante é o Instagram, né? Canela de Ema. Canela de Ema. É o nome de uma flor do cerrado, né. Isso. E vou deixar o link aí do Instagram para quem quiser saber mais. Aqui eu vou preparar um peixe que lá no meu restaurante durante alguns anos, né, na Chapada, sempre foi um sucesso. Eu gosto muito da culinária baiana, né, eu sou bem apaixonada e então remete um pouco, né? Porque esse prato ele leva um pouquinho de leite de coco, um pouco do dendê de pilão que eu uso, né? Um peixe, né? E depois eu coloco algumas frutas, né? Bem refrescantes
nesse prato. É legal. Que, enfim, que depois no final é incrível o sabor, né? Assim, a explosão de sabores que tem do peixe. Chega a ser um, tipo, ensopado, não? Sim, é um ensopado. Que é mas quase é um pouquinho, uma moqueca, quase uma mas... moqueca, isso. E aí ele acompanha uma farofinha que eu faço com o açafrão, né? Que é lá também da Chapada, produzido nas comunidades quilombolas, então que é o nosso ouro em pó, né? Maravilhoso, que é bem medicinal. E coloco também um pouco da nossa castanha de baru, que também é lá do Cerrado. Eu adorei, eu comi lá, eu nunca tinha Você comi ela dessa vez agora. né? É muito boa. Ela é bem prima, assim, do sabor, bem prima do amendoim um pouco, né? Mas é uma castanha deliciosa e muito usada lá, né? Então a gente serve com ela. E eu também preparo, eu sempre sirvo com um pouquinho de arroz. E foi legal porque como eu vim de lá recentemente, eu trouxe o arroz dos Calungas, né? Porque lá eles cultivam por gerações, né, o arroz. Então eu trouxe um pouquinho e o mais legal, que é lindo, assim, porque eles fazem, tiram a casca, todo o processo é feito nos pilões ainda. Então a gente vai provar aqui hoje um arroz de pilão, né, da comunidade quilombola lá de Cavalcante. Então aqui tá o filé de vermelho, fresquíssimo. Aqui tem os temperos que eu vou usar, né? Alho poró, a cebola. Nós vamos finalizar o arroz com um pouco de castanha de caju, salsa, coentro, alho, a banana da terra, leite de coco. Eu vou pegar o dendê e a amora que eu vou colocar. E essa daqui é a pimenta de macaco. A pimenta de macaco também é lá do Cerrado. Ela é mais uma pimenta muito usada por eles, pelos quilombolas. Ela é mais aromática do que com aquele apimentada mesmo, né? Mas ela é com picante. Estilo uma pimenta do reino. Isso. É aquela hastezinha. Uma sementinha também. Ela é aquela hastezinha, sabe? É bem bonita, assim. Aquilo é seco, desidratado, depois moído. Também socado, né? Essa eu não tinha visto. Eu vou usar pra gente temperar esse prato, tá bom? Vamos lá, preparar? Vamos. Vou pegar meu dendê de pilão, que você sabe, né? Que pra fazer um bom prato a gente precisa de um bom dendê, né? Bom, vamos começar, né? Vou começar a fazer um refogado do alho. Eu acho que uma das coisas que destaca muito a minha cozinha é que, como eu também preparo muitos pratos vegetarianos e veganos, e eu carrego isso bastante também da minha mãe, que é você fazer uma comida bem temperada. Então mesmo a minha cozinha, o prato que eu fizer, né, dentro do vegetarianismo, tudo, ele também é bem temperado. Eu uso muitos temperos. Eu consigo trabalhar bem em cima, né, de temperos frescos, de ervas, de especiarias, condimentos, né? Claro que todo mundo se conversando, né, tendo uma harmonia e tudo, mas eu uso e abuso, assim, de temperos frescos, eu adoro. Vou usar um pouco aqui desse alho poró que eu amo nos pratos. O alho poró já é uma adaptação sua também, né? Adaptação minha. Eu gosto muito disso, de brincar com isso na cozinha, né? Que às vezes tem algum prato mais típico de algumas regiões, né? Mas que aí tem, né, às vezes tradicionalmente, um uso de um alho, uma cebola, um pimentão. Mas eu gosto de brincar e colocar outros ingredientes que combinam, né? Bom, a gente vai colocar esse vermelho, que tá fresquíssimo, pescado aqui na região. O peixe é vermelho mesmo, o nome dele, ou é porque a coloração dele é vermelha? O nome dele é vermelho, é o vermelho cioba. Aqui nesse momento eu dou uma temperada nele com sal e com essa pimentinha de macaco, que traz um pouco esse toque de lá também do Cerrado.
E esse sal que eu uso também, eu sou muito cuidadosa em todos os elementos que eu uso na minha comida. Eu gosto muito, que é o sal de Mossoró, né? Que é um sal que eles tem todo esse processo da evaporação, né, da água do mar, mas não passa por nenhum processo de refinamento, né? Então, com certeza, ele dá um outro tom para a comida. Ele é um sal que tem sabor e que permanece, por ele não ser refinado, que permanece os micronutrientes, os minerais dele, né? Então ele é um sal saboroso. Produzido no Brasil. É. Mossoró, né? Mossoró mesmo. Então você tem aí uma pegada também, além do orgânico, mas um pouco social, alguma coisa assim? Ou é mais porque eles têm essa produção orgânica? Você falou que você comprou arroz também do MST, né? Sim. Eu procuro tá dentro um pouco dessa rede, né? De produto de pessoas que estão sempre ali elaborando um alimento justo, limpo, né? Que cuida da terra, se preocupa, cuida da cadeia toda alimentar daquele produto, que cuida das gerações de renda para as famílias, né? Então eu procuro o máximo possível trabalhar com isso. Claro que às vezes a gente precisa de coisas, né, que vêm de fora, enfim, ou industrializadas e tal, mas ela, na minha cozinha, ela é uma porcentagem bem menor, assim, bem pequena. Então aqui a gente já pôs o dendê também, né? Isso. Aí aqui entrou o dendê de pilão, né? Põe um pouquinho. E o leite de coco. Eu vou pôr um pouquinho de uma água, né? Já sabe até o cheiro aí do... Dendê? Dendê com a laranja, né? Que você colocou. Laranja, né? E o dendê aqui, ele é muito perfumado, né? E a laranja também você colocou, né? A gente não tinha falado no comecinho da receita. Sim, eu coloco um toquezinho dela, assim, pra ela dar um cítrico, né? E reduzir um pouquinho e dar um saborzinho também adocicado. A cor tá bem bonita já. Tá, né? Aí cozinha aqui um tempo, né? Não, esse prato com uma cerveja produzida aqui em Boiçucanga, maravilhosa, puro malte. Você vai ver que espetáculo que vai ficar a harmonização disso. E a amora é pra colocar no final. Finalzinho do peixe. Isso. Essa é uma amora que eu compro a própria fruta congelada, né? Já é o 13º episódio que eu tô gravando, né? Eu gravei com chefe, gravei com cozinheiros, gravei com pessoas que não são da cozinha mesmo, que gostam de cozinhar. Mas o seu mix de frutas eu nunca tinha visto, assim, nem nas gravações e nem em nenhum outro lugar, né? Olha que legal. Você usou laranja, vai ter a banana também, né? Que vai entrar a banana, que inclusive eu já vou colocar aqui um pouco. As amoras. E a castanha vai no peixe? Não, vai no arroz? No arroz, a gente vai pôr no arroz. Porque a banana da terra tem que cozinhar também, né? Então esse é o arroz, né? Como eu falei, o arroz produzido pelos quilombolas lá na Chapada dos Veadeiros, né? Eu amo esse arroz. Pra mim ele é o melhor arroz do mundo. Não sei, é muito maravilhoso. E principalmente quando ele é pilado, né? Ele tem um outro sabor, é um arroz natural de tudo, né? Então aqui a gente eu vou acrescentar as castanhas de caju nele, vou misturar e vou pôr uma raspinha de limão. Esses limões aqui eu já dei uma lavadinha neles, tá aqui. Bom, mas daí quem for fazer isso em casa pode usar o sal normal mesmo. Claro. E a pimenta do reino. Sim, pimenta do reino e o sal normal. Então aqui a gente tem o arroz, né? Que eu vou aquecer na hora da gente provar.
que é o arroz com castanha de caju e uma raspinha de limão, que dá também um cítrico, um toque bem gostoso no prato. Na hora que você prova tudo junto, né? Ele colocou um tomatinho também. Sim. É isso. A farofa, qual farinha que é essa? Farinha de mandioca. Lá também é um dos produtos, né, que eu acho que tanto lá, assim, é um dos produtos mais básicos da cozinha também, da culinária lá do Nordeste, do Goiás, ali, Goiás, né, usa-se muito. E as casas de farinha, né, são super bonitos, assim. É o que eu comi lá agora, foi a farinha de pubado, né? Ah, pubada, Essa muito boa. Nunca tinha comido. E lá no Tocantins é bem popular, né? Em todo restaurante, boteco, padaria, qualquer lugar que você vai. É, que legal. É lindo, né? Ai, muita coisa boa, né? Bom, aqui depois a gente vai servir com uma pimentinha caseira, né? Então eu vou até pôr num potinho, que é um senhor que faz lá na praia da Barra do Saí. Ele planta. Ah, ele planta e faz. Bom, vou pôr um pouquinho mais de salsa. Aqui já tá quase finalizando. Eu coloco de último momento a amora e praticamente quase já desligo, porque senão ela mancha o molho, né? Eu quero que mantenha esse alaranjado do dendê. E se a gente deixar muito tempo a amora, ela sai o vermelho, aí fica um outro tom o prato, né? Então aqui tá praticamente pronto. O peixe já tá cozido, a banana da terra tá amarelinha, já tá cozida. O tomate também. Bom, então vou fazer uma pergunta que eu gosto de perguntar pra todo mundo, assim, que a gente faz esse vídeo, tipo, cozinhar, por que você gosta de cozinhar em relação às outras pessoas? De servir, de ter algum carinho, alguma coisa? Eu sinto que é um cuidar do outro, sabe? Acho que eu passo isso de... Eu acho que o alimento é uma das coisas, assim, é uma das práticas que a gente tem na vida que a gente guarda muita memória, né? E a comida acolhe, né? A comida, ela traz afeto. Eu acho que é muito bom você poder doar isso. Eu tenho esse dom, né, de cozinhar e eu gosto de ver como toca as pessoas, né? Quando tá se alimentando. Tudo que eu vou fazendo, eu imagino já dentro, né, do organismo, do corpo da pessoa, dos sentimentos, sabe? Mexe demais, né? Eu acho que a comida, ela mexe demais, assim. Então esse é um grande prazer, assim. E você lembra as primeiras vezes que você cozinhou? Você falou que sua mãe gostava de cozinhar também, né? Sim, então, sempre desde muito. a infância já... A primeira vez que eu cozinhei foi quando eu vim morar sozinha, saí de casa e aí eu comecei a preparar, né? As minhas comidas, as comidas pros amigos, sempre aqueles encontros. Aí eu casei, daí toda essa... Também, né, comecei a fazer mais, né, o dia a dia. Então, aí eu fui me especializando, assim, né? Mas sempre uma comida bem... Nunca, né, cheias de muita coisa. Não, assim, mas sempre fui brincando um pouco com a comida, né?
agora chegou aquele momento, né? Melhor, né? Chegou. Desse encontro, né? Melhor parte. Nós vamos fazer um brinde com essa cerveja maravilhosa, que é a Atlântica, produzida aqui em Boiçucanga também. Mostra o rótulo ali, ó. Já. Bem bonito, Essa né? é a Puro Malte, que vai combinar super bem com esse prato de hoje, que leva leite de coco, dendê. E saúde! Saúde. Um ótimo fim de ano. Um ótimo fim de ano. Aproveitar para agradecer também você ter me recebido aqui na sua casa, Adriana. Prazer, Rodrigo. E desejar muito sucesso aí para seus projetos, para Obrigada. os próximos passos. Obrigada para todos nós, né? Valeu. Assim mesmo? Ai, gente, eu adoro. É muito bom mesmo. E lembra um peixe mesmo. Lembra, né? Uma juminha. E o tempero ajuda também a lembrar, né? Nossa, é muito gostoso. É isso, a comida é isso, né? Esse encontro, né, de sabores, de mil possibilidades de se alimentar, né? A gente tem uma riqueza muito grande. E a cerveja regional também. A cerveja, E o peixe, você falou que é daqui da região também, mas é de sim. um pescador. Esse daqui hoje eu peguei com o Matinhos, que é um pescador de Camburi. Mas ele veio daqui também da região. Um prato bem brasileiro. Né? Que bom. Super prazer em te receber aqui. Obrigada. Eu que agradeço.